lá, candidato. Eu gostaria que o senhor começasse a falar sobre o direito à transparência. O que o senhor entende por isso? E depois fazer o contraponto com o princípio da publicidade. Excelência, o princípio da transparência ele tem uma relação intrínseca com o princípio da publicidade. A atuação da administração pública ela tem que se dar de forma transparente. Essa transparência ela pode ser tanto de forma ativa, que estão relacionados ao princípio da sindicabilidade, quanto de forma passiva. De forma ativa seria a própria administração pública, através de mecanismos de transparência, fazer publicações relacionadas à sua atividade, ou seja, sem que houvesse uma pessoa ou um indivíduo solicitando essas informações. Ela própria mostra ao povo, que é o titular do erário, as suas ações. E uma transparência passiva seria, no caso do particular, solicitar essas informações da administração pública de acordo com o procedimento que é contido na lei de acesso à informação. Isso tem uma relação, como eu disse anteriormente, com o princípio, que é um princípio constitucionalmente previsto, da publicidade, a qual todos os atos da administração pública necessariamente eles têm que ser públicos, né? Exatamente para que o povo possa exercer esse controle da boa administração. A publicidade ela tem um intuito exatamente de garantir ao povo a função de gestor, né? Isso parte exatamente do princípio republicano, ao qual nós vivenciamos na Constituição Federal. Ok. Vamos pensar no caso da transparência ativa, quando é disponibilizado o comprovante de pagamento de determinado servidor. O que o senhor acha a respeito? Que está certo, faz parte da transparência ativa expor o comprovante de pagamento do servidor com todas as rubricas e descontos pertinentes? Excelência, o povo ele tem interesse em acompanhar os gastos públicos, tem interesse em ver como o valor que é garantido, angariado pela administração pública é gasto, inclusive quando se refere aos seus servidores, inclusive para fins de verificação do próprio teto constitucional que é estabelecido na nossa Constituição. Então, quando se preveu em algumas leis estaduais que teria que haver esse acesso, ou melhor, essa transparência quanto os salários dos servidores públicos, levantou-se a discussão a respeito da intimidade do servidor e a relação entre o princípio da publicidade, entre o princípio da transparência. E foi decidido, inclusive pela nossa Corte Superior, que isso essa transparência ela não afeta a intimidade do servidor, quando isso for relacionado ao valor que ele recebe do Estado, em razão dessa verba recebida ter natureza pública. Sim, mas no comprovante de pagamento tem alguns descontos que são de natureza particular. O senhor entende, por exemplo, um desconto de pensão alimentícia, um desconto de contribuição sindical? O senhor entende que esses dados, que pela Lei de Gerais de Proteção de Dados, eles podem ser publicizados? Excelência, por se tratar de dados sensíveis, eles não poderiam em si ser publicados pela administração pública em razão de que há aí uma afetação, né? uma afetação, no caso, da intimidade do servidor público. Então, nesse caso, seria apenas os dados, ou melhor, o salário que é recebido pelo servidor público, não aquilo que ele é descontado ou o que ele gasta. Ok. Posso ir? Vamos supor que você amanhã é delegado, dá tudo certo na sua vida, Johnson. Você vira delegado de polícia, mas você vai exercer uma função comissionada, um cargo de comissão de assessoramento do governador, diretamente na Casa Civil. E aí o governador toma posse e ele coloca como objetivo
um dos objetivos dele era: vou equipar a polícia. Precisamos ter uma polícia mais equipada. E para isso ele deseja fazer 3 coisas específicas, que é construir um prédio novo para concentrar a academia de polícia e os outros órgãos da polícia. Ele quer comprar viaturas novas e quer comprar computadores novos. Aí ele pergunta a você, assessor jurídico especial, para que você diga qual modalidade de licitação você vai utilizar para cada uma dessas compras, para cada uma dessas contratações. E eu queria que você me explicasse. Eu vou te lembrar as hipóteses. Primeiro, a construção do prédio, depois compra de carros e depois a computador. Qual a modalidade de licitação? Por quê? Excelência, a necessidade de licitação, ela vem do princípio da isonomia, inclusive para garantir um procedimento transparente, né, como nós estávamos relacionando anteriormente, e também para garantir a concorrência das pessoas que são interessadas a licitar com o Estado, sem que haja uma prevalência de interesse. No caso das licitações em si, para obras, a modalidade que deve ser aplicada seria a concorrência, que seria a única modalidade que comportaria esse tipo de serviço, né? A obra, a construção de um novo espaço. Quanto aos carros e aos computadores, se eles têm uma característica objetiva, se eles podem ser colocados objetivamente em um estado com suas especificações, a modalidade que poderia ser adequada para o caso, para a licitação, poderia ser utilizado o pregão. Claro que, a depender da escolha do gestor, a concorrência ela poderia também ser utilizada para a compra desses carros, para a compra desses computadores, mas o mais adequado, inclusive em razão da nossa nova legislação, seria a modalidade pregão. Por quê? Porque se trata de bens comuns e que podem ser objetivamente relacionados, correlacionados no edital de convocação. Mas aí o pregão tem alguma vantagem em relação à concorrência? Excelência, o pregão sim, ele tem vantagem, inclusive com a nova legislação ele se torna obrigatório. Essa vantagem, além de econômica, ela é operacional. E aí ele pergunta mais uma coisa para você. Olha, eu estou aqui, tem essa lei nova, mas tem a 8666, e aí eu posso escolher qual lei eu vou aplicar? Excelência, a vigência da lei 866, ela ainda ficou, né, em vigência pelo prazo de 2 anos. A nova lei de licitações, em regra, ela veio para revogar a antiga lei 866. Estou satisfeito. Doutor, dentro do ponto que o senhor sorteou, ponto 5, eu vou passar para um outro assunto. Quero que o senhor fale para mim um pouquinho sobre o controle da atividade administrativa pelo Judiciário em sede de mandado de injunção. Quero que o senhor fale para mim como se dá, enfim, de forma sucinta. Excelência, a administração ela é passível de vários controles, inclusive um controle social, né, um controle legislativo e um controle judicial. O mandado de injunção é um instrumento que é garantido pela Constituição como um remédio constitucional para que o cidadão possa exercer alguns direitos que são garantidos na própria norma, mas que em razão da ausência da administração, da ausência de uma lei ou da própria administração pública, o judiciário pode, sob o princípio da inalienabilidade do judiciário, pode mandar ou executar que a administração prove esses direitos garantidos relacionados
à cidadania ou direitos e garantias individuais. Quanto ao mandato